A paz do Senhor, irmãos, glória a Deus, aleluia. Faz tempo que não vínhamos a essa casa, né? A última vez que eu vim, eu não sei o bairro, né, Darquivan? Ainda era aqui, mas... Sim, foi no Encontro de Mulheres, amém. A igreja aqui é maior, mais espaçosa, mas eu ainda lembro de alguns irmãos aqui, viu? Eu lembro da irmã que louvou aqui, né? Glória a Deus, estamos aqui felizes para trazer uma ministração para os irmãos, para as irmãs. Vamos falar um pouco de um personagem feminino da palavra de Deus, certo? Mas a palavra é para homens e mulheres, viu, irmãos? Vou trazer uma personagem, mulher, mas Deus fala com todo o povo dele neste lugar. Amém? Meus irmãos, eu quero que os irmãos, se puderem, abrir a Bíblia aí em 2 Crônicas, capítulo 34, tá certo? Vamos ler, vamos ler vários versículos, mas nós vamos pausadamente. Os irmãos não precisam ficar de pé não, viu? Porque eu vou ler várias vezes, senão vai levantar e sentar, levantar e sentar, tá certo? Só acompanhando mesmo, porque eu vou ler mais de uma referência, tá bom? 2 Crônicas 34, do verso 21 e 23, diz assim a palavra. Na minha Bíblia aqui está: Josias abole a idolatria, certo? 2 Crônicas 34, verso 34. Vamos começar com 34. Verso 3, desculpe. 34, verso 3. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar a Deus de Davi, seu pai. E no 12º ano, começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos e dos bosques e das imagens de escultura e de fundição. Meus irmãos, antes da gente entrar na nossa personagem, eu queria contextualizar para os irmãos o que acontecia naquela época lá em Judá, certo? Eu li aqui essa referência no verso 3, que vai falar do rei Josias. E o que acontecia aqui, certo? Nessa época, o rei Josias, que era filho de Amon, que havia sido assassinado, neto de Manassés, 2 reis anteriores que não tinham seguido os caminhos do Senhor. Na verdade, eram reis perversos. Inclusive, seu pai, ele foi assassinado, o rei Amon, com, vamos dizer, uma cilada interna para tentar tomar o reino, mas não conseguiram. E Josias, o filho de Amon, acabou sendo colocado no reinado com apenas 8 anos de idade. Ele assumiu com 8 anos de idade, e a palavra diz que no 8º ano do seu reinado, ou seja, quando ele tinha apenas 16 anos, ele começou a buscar a Deus e a adorar a Deus. É até estranho, né? Sendo filho de Amon e neto de Manassés, 2 antecessores da família que foram maus aos olhos de Deus, e ali a sua descendência, a Bíblia diz que mesmo assim, né, tendo vindo de uma família que foi criada vivendo no ambiente do mal, da iniquidade e do pecado, mesmo assim Josias se levanta com apenas 16 anos e passa a buscar a Deus e adorar a Deus. Alguns historiadores acham que isso tinha influência da sua mãe. E, de certa forma, ele deveria conhecer a palavra de Deus, porque, afinal de contas, ele vinha do povo de Deus. E por algum motivo, por causa do pecado, da desobediência, o povo foi se afastando da lei do Senhor. Mas a lei do Senhor, ela existia, embora ela estivesse adormecida, esquecida naquela época. Então, aos 16 anos, Josias, ele busca e começa a adorar a Deus. E a palavra de Deus diz que aos 20 anos de idade, ele começa a promover uma purificação em Judá e nas cidades próximas, em Jerusalém. E toda vida que eu leio esse texto, eu fico pensando, como é que um jovem de apenas 20 anos, que vinha de uma descendência
má como seu pai e seu avô. E ele apenas com 20 anos de idade, ele passa a adorar a Deus. Quer dizer, começa aos 16 e com 20 anos ele adota essa atitude de purificar Judá. E eu acredito que foi radical. Mas foi necessário. Porque a palavra de Deus diz que ele, o próprio rei, com as suas próprias mãos, chegou a derrubar estátuas de ídolos, esmiuçar estátuas com suas próprias mãos, transformando em pó. Então, ele, nessa limpeza de Judá e de Jerusalém, ele destruiu altares aos deuses pagãos, junto com os seus serviçais, destruiu altares de Baalins, estátuas e postes da deusa Azerá, e pegou inclusive ossos, né, daqueles profetas que adoravam os deuses pagãos, queimou os ossos dele, transformou em pó e jogou nos túmulos, ali onde foram enterrados os deuses, onde estavam, quer dizer, os deuses pagãos. Então ele tomou atitudes radicais, com apenas 20 anos de idade. E isso me chama muita atenção, porque muitas vezes, irmãos, nós somos passivos ao pecado que está do nosso lado. E quantos anos de igreja e de cristão nós temos? E o pecado está do nosso lado e nós estamos sem fazer nada. Mas aos 20 anos de idade, não tendo sido criado em um lar onde a palavra de Deus ali reinava e abundava, pelo contrário, seu pai e seu avô só faziam mal, ele, mesmo sem conhecimento profundo das Escrituras, decidiu, eu acredito que impulsionado por Deus, a fazer a limpeza em Judá e Jerusalém. E a palavra de Deus diz que ele fez isso aos 20 anos, e no 18º ano dele, ou seja, aos 26 anos, ele decidiu fazer algo ainda maior. Ele decidiu consertar o templo que os reis antigos haviam deixado lá aos pedaços. O templo de Jerusalém estava despedaçado. Os reis antigos nem se importavam, os que tinham passado, né? A gente viu Ezequias anterior, que tinha feito uma reforma, mas depois morreu, e vieram outros reis e instalou-se o pecado novamente. Aí é quando surge Josias. Então, ele decide fazer esse conserto no templo. Ele disse, olha, eu quero consertar o templo e vou mandar pessoas para fazer isso. Então, ele manda o governador, ele manda o seu escrivão, o escriba, ele manda o sumo sacerdote, Ilquias, manda várias pessoas irem até lá para fazer o conserto, a restauração do templo. Ou seja, aquela cidade, ela não tinha um lugar de adoração. O povo, ele estava entregue ao pecado, o povo vinha de uma idolatria muito forte, de uma falsa adoração. O clima de Jerusalém, moralmente, era terrível e espiritual. Aí ele assume, manda as pessoas para fazer esse conserto, e em meio a essa obra, né, de restauração, de conserto do templo, o sumo sacerdote Ilquias, ele acha o livro da lei que estava perdido. Acharam o livro da lei. Vamos lá, o Safão, o escrivão, o escriba do rei, vamos lá até o rei Ilquias e vamos mostrar o que encontramos ao rei. E chegam com aquele livro, e Safão diz assim, vai aí, Ilquias, lê para o rei. Eu vou ler aqui a referência, eu acho que é o verso 19, deixa eu olhar aqui. Verso 19. E sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou as suas vestes. Então, quando Ilquias leu o livro que tinha sido encontrado, o rei rasgou as vestes. E eu fiquei meditando, eu passei, desde a semana passada que eu li esse texto, acho que eu li esse texto umas 15 vezes, irmão, não é exagero não, acho que eu li umas 15 vezes. E eu fiquei meditando, eu acho que ele não conhecia todos os preceitos da lei. E certamente não conhecia, porque ele não foi criado nesse ambiente. Porque quando Ilquias leu o livro da lei, ele rasgou como símbolo de humilhação. Ele rasgou as suas vestes. E ele muito se preocupou. Então, isso significava que o rei, ele não conhecia profundamente a lei de Deus.
Assim como nós, muitos não conhecemos. Infelizmente, a igreja do Senhor não conhece profundamente ao Deus que ela serve. Infelizmente, os cristãos de hoje não estão diferentes dos cristãos daquela época. A igreja ela está numa decadência, irmãos. Num estado também que precisa de um reavivamento, mas não é um reavivamento do fogo só e do grito e do alvoroço, é um reavivamento na intimidade, na profundidade do nosso relacionamento com Deus, de conhecer a Ele através da sua palavra. Porque só assim há mudança de vida. Sem a palavra de Deus não há mudança de vida. Os dons do Espírito Santo, oh, aleluia, é bom, profecia é bom, mas nós precisamos estar fundados na palavra, precisamos buscar esta palavra que está escondida e colocá-la no nosso coração. Não há tempo mais para guardarmos ela. O mundo está em guerra, precisa de uma igreja em pé, forte. Foi louvada aqui, cadê as mulheres guerreiras? Cadê a igreja guerreira? Cadê a igreja que tem como escudo a palavra de Deus? É a palavra de Deus, o nosso escudo, socorro e fortaleza. Profecia passa, movimento passa, mas o que fica é a palavra de Deus. Ela estava escondida, mas Ilquias foi lá e achou. Porque Deus, Ele quer ser conhecido. Deus, Ele quer ser conhecido por cada um de nós. O rei rasgou as suas vestes e aí ele disse assim, né? Vamos lá para o verso 20, que diz assim: e o rei deu ordem a Ilquias, o sumo sacerdote, e a Aicão, o filho de Safã, e a Abidom, filho de Mica, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, ministro do rei, dizendo, olha só, ide, vocês vão, consultem o Senhor por mim, pelos que restam em Israel e em Judá, sobre as palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor, que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram a palavra do Senhor para fazerem conforme tudo que está escrito neste livro. Então Ilquias e os enviados do rei foram ter com a profetisa Hulda. Profetisa Hulda. Memorizem o nome desta mulher, Hulda. Mulher de Salum, filho de Tocate, filho de Arás, guarda das vestimentas. E habitava ela em Jerusalém na segunda parte. Algumas referências dizem na parte baixa de Jerusalém, outros no novo bairro de Jerusalém. E ela lhe disse, assim diz o Senhor Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim. Eu vou parar aqui, antes de entrar no que a profetisa falou. Meus irmãos, graças a Deus, que hoje é um culto de mulheres, porque eu gosto muito de ministrar nesses cultos, né? De senhoras, eu gosto bastante. Na verdade, eu gosto de ministrar em todos. Me chamou para falar de Jesus, eu estou falando. Até numa feira, se você me botar, eu vou. E aí, quando o pastor Wender disse, vai ter um culto lá na igreja presbiteriana, da Ridinha, do pastor Darquivan e tal. Vai ser culto de senhoras. E eu achei maravilhoso, porque o mês passado eu comecei a estudar de Gênesis até o finalzinho da Bíblia, os personagens bíblicos femininos. Eu decidi fazer isso. Eu não fiz um estudo sobre cada personagem. Eu fiz um levantamento, digamos assim, dos nomes femininos da Bíblia. E dei uma olhada no que elas poderiam trazer para mim de bom e de ruim. E nesse apanhado, eu terminei, inclusive, hoje. Nesse apanhado dessas mulheres, desse nome, eu me deparei com o nome de mulheres que eu já tinha passado por elas várias vezes, mas não tinha visto a importância. Porque muitas delas só está escrito um versículo na Bíblia. E aí eu disse, não, dessa vez eu vou parar, eu vou olhar cada nomezinho feminino que tiver. Tem delas que nem nome tem. Personagens femininos que a Bíblia não deu nome.
e que elas, de alguma forma, trazem lições para nós, que podemos aprender com elas positivamente ou negativamente, sobre o que podemos fazer e o que não podemos fazer. Tem, inclusive, personagens que elas nos trazem lições boas e lições ruins, ao mesmo tempo. E eu digo, agora eu vou falar de quem? No Dia Internacional da Mulher. Eu queria falar de Rispa, eu queria falar de um monte de personagens que eu nunca tinha trazido, que eu nunca tinha pregado. E que nesse aparato eu pude observar nomes que eu nunca tinha me detido. E eu já li a Bíblia mais de uma vez, né? Já li, estou na 4ª leitura ou 5ª da Bíblia. Mas eu não tinha prestado atenção. E aí hoje eu só vou falar de Uda, porque ela me chamou, entre tantas e tantas e tantas, mas ela, para mim, nos tempos de hoje, é uma mulher de compromisso com Deus. Voz de Deus na terra. E é o que Deus precisa, de vozes de Deus na terra. Tanto de homem como de mulheres. E se a gente for observar toda a história, a gente vai ver que existem inúmeras mulheres que ocuparam posições eminentes na história de Israel. Existem várias que ocuparam, né, posições elevadas na história de Israel. Até o trono de Israel foi ocupado por uma mulher, o trono de Judá, que eu não tinha observado isso. A Atalia não foi uma boa rainha, que ela quis acabar com toda a linhagem de Judá, né? Ela foi casada com o rei Jorão e ela quis destruir. E aí entra outra personagem, a Jeozabate, que não deixou ela aniquilar o último da descendência de Jorão, que era o seu próprio neto. E Deus usou a Jeozabate para livrar o sobrinho, o filho de Acasias, da mão da própria avó, porque ela tinha mandado matar todos os descendentes de Jorão. Então, grandes mulheres passaram pela história de Israel, inclusive a Atalia, ela reinou durante muitos anos. Então, várias mulheres ocuparam posições elevadas, posições eminentes. A gente vê Débora, né, como profetisa, porque a gente vê poucas mulheres, eu lembro de poucas mulheres que a Bíblia chama de profetisa, porque na época a questão da adoração de Israel, ela era atribuída ao sacerdote homem, inclusive o animal era um macho, não podia ser uma fêmea, então era tudo muito masculino. A adoração do templo era feita por um sacerdote homem, né? Tudo era feito pelo homem. Então a gente vê poucas mulheres como profetisa. Eu estou lembrada de Débora, né, que ela assumiu um posto militar, né, numa época em que os homens eles estavam sem vigor, irmão. E Débora veio ali como inspiração para aqueles homens. Né? Ela veio como inspiração. Os homens eles estavam totalmente sem vigor, porque o Estado de Israel era terrível nessa época de Débora. A situação moral. E é nesse ambiente bem turbulento que Judá vivia, que Jerusalém vivia, que entra Josias, que entra Uda. Profetiza. E o que é que a Bíblia fala para a gente sobre Uda? A Bíblia só fala de Uda em 2 livros da Palavra de Deus, que é aqui Crônicas, e lá em 2 Reis, capítulo 22, que é a mesma coisa, é a mesma história que está contando aqui em Crônicas, não há diferença. Tá? Lá em Reis vai contar a história de Crônicas aqui. Então, são apenas nesses dois livros que a gente vê a história dessa mulher, Uda. E quem era? Quem era Uda? A Bíblia diz que Uda era mulher de Salum, filho de Tocate, filho de Arás, neto de Arás, no caso, guarda da rouparia do templo. Ou seja, eu fui pesquisar quem era esse marido dela para ver se ela tinha alguma origem importante, alguma origem real. E eu vi que Salum, existem vários na palavra de Deus, vários Saluns, mas não há como a gente saber quem era o Salum aqui, marido da Uda. Não dá para a gente, não tem certeza de quem era esse Salum. Ou seja, era uma mulher, de Salum não se fala quase nada na palavra de Deus. Não tem muita coisa sobre Salum. Então, ela era esposa de um homem que tomava conta da rouparia do templo. E só, é o que a gente sabe. Que morava na parte baixa de Jerusalém, ou seja, na parte camponesa de Jerusalém. Era uma mulher de origem simples, uma mulher de origem camponesa.
Uma mulher que não vinha de uma linhagem real. Uma mulher que não tinha um sobrenome importante. Uma mulher que não era esposa de um sacerdote, de um profeta. Mas ela era esposa de um homem que tomava conta da roupa do templo, que vivia na parte campal de Jerusalém. Uma mulher simples. Nós não precisamos de muita coisa. Não precisamos de roupas muito elegantes. Não precisamos de cargos muito elevados. Não precisamos casar com um homem cheio de posses ou de nomes. Nós precisamos ter compromisso com Deus. Nós precisamos ter compromisso com a palavra de Deus. Nós precisamos honrar o nome do Senhor. Mesmo em tempos difíceis. E o nosso não é muito diferente lá do rei Josias. Em relação ao pecado, em relação à iniquidade, em relação ao afastamento de Deus. Nós não vivemos um tempo diferente. Então essa é a nossa personagem. E ela tem um valor importantíssimo nessa história de vida e de restauração de Judá. Um nome que talvez você nunca tenha ouvido falar. Uda. Quem era Uda? Quem conhecia Uda aqui? Quem já tinha ouvido falar em Uda? Poucas irmãs, né? Quase ninguém. Mas nós vamos ver quão importante foi o papel de Uda aqui. Certo? Então, o que acontece? Vamos aqui para os próximos versos, 20 ao 23. O rei mandou os homens irem. Quando ele recebeu a palavra de Deus, ele disse: olha, vocês agora vão procurar uma pessoa, procurar lá, Uda, procurar essa mulher para que ela esclareça o que está sendo dito aqui no livro desta lei. Porque pelo que eu escutei aí de Uquias, nós não estamos fazendo, os nossos pais não estão fazendo conforme está escrito no livro. Nós estamos vivendo em pecado. Nós estamos vivendo em desobediência. Eu quero que vocês vão consultar ela, para ela dizer aqui o que significa, o que está acontecendo nesse livro. E a palavra de Deus diz que aqueles homens foram lá conversar com Uda. Foram lá procurar aquela mulher. Nessa época aqui existiam 2 grandes profetas de Deus. Sabe quem eram os profetas que existiam? Jeremias e Sofonias. Mas o rei não mandou eles irem buscar nem Jeremias, nem Sofonias. Disse: vão atrás de Uda. Por que não foram atrás do grande profeta Jeremias e Sofonias, que atuavam nessa época? Eram atuantes nessa época e eram homens de Deus. A palavra de Deus diz que eles foram buscar Uda. Sabe o que é que me chama a atenção aqui? Que as mulheres valorosas e virtuosas, elas sempre serão procuradas. A palavra do Senhor no Provérbios 31, verso 10 diz: mulher virtuosa, quem achará? Quem achará uma mulher virtuosa? Não é fácil de encontrar, tem que procurar, tem que buscar. Aí, continuando no versículo, diz assim: o seu valor excede muito ao de rubis. Sabe o que significa? Que a mulher virtuosa, a mulher comprometida com a palavra de Deus, ela não é encontrada de qualquer forma não, irmãos. Não é de qualquer lugar não. Ela não é bijuteria barata de R$1,99 que você compra em qualquer esquina, não. Ela tem que ser procurada. Sabe quanto é o valor de um rubi? Eu nem imagino quanto. Mas a mulher virtuosa, o valor dela excede e muito ao de rubis. Naquela época de imoralidade espiritual, de decadência espiritual de Israel, onde homens de Deus atuavam como profetas, o rei disse: vá buscar Uda. Sabe por quê? Apesar da sua origem simples, apesar de o marido dela ser um ninguém, mas ela tinha uma grande reputação.
E não foi fácil ela desenvolver esta grande reputação naquela época. Quem pensa que foi fácil, não foi. Porque aquela época era a mesma época em que Eliseu vivia lá em Samaria. Como é que Eliseu vivia lá em Samaria? Perseguido. Sabe por quê? Porque ele não era tolerado. E certamente Uda não era tolerada também. Sabe por quê? Porque ela tinha compromisso com a palavra. Por isso que a reputação dela era íntegra. E chegou aos ouvidos do rei. Ei, eu preciso dizer a você aqui nesta noite, especialmente as mulheres. Muitas vezes nós achamos, eu não sou reconhecida. Ninguém se lembra do que eu faço. Ninguém está vendo o que eu estou fazendo. Tanto que eu luto e não sou vista. Ei, deixa eu dizer para você, que se você tiver compromisso com a palavra de Deus, até os reis vão te procurar. Até os reis vão te procurar. Mas você precisa ter compromisso com Deus. Não é compromisso com esse mundo. Não é entrar nos padrões do mundo, mas nos padrões de Deus. Será, irmãos e irmãs, que nós temos sido procurados pelas pessoas para solucionar e ajudar com os problemas delas? Será que nós estamos sendo aquelas pessoas, quando as pessoas estão em apuro, manda chamar fulana de tal, porque eu quero que ela me ajude aqui com o conselho da palavra do Senhor, que eu quero que ela ore por mim, que eu quero que ela faça uma campanha de oração comigo, que eu quero que ela venha aconselhar. Será que nós somos essas mulheres? Que estamos, o que as pessoas veem, olham para nós e veem? Qual a nossa reputação? Muitas vezes nós estamos preocupados com isso aqui, ó, com a roupagem, com o que vestimos. Eu vou me vestir assim, porque assim eu vou conquistar aquele rapaz, né? Aí quer botar uma roupa mais sensual. Ou você quer agir de uma maneira que se apareça para o pastor poder ver você conseguir um cargo. Ou você quer, com uma fofoca no trabalho, conseguir aquele cargo. E não é assim que Deus vai lhe honrar. A sua roupa é de santidade. A sua reputação tem que ser de compromisso com Deus. Se você botar a roupa de compromisso com Deus, ele não vai olhar para mim não, então ele não servia para você. Porque se você acha que você vai conquistar um homem com um decote lá embaixo, uma roupa mostrando tudo, esse homem ele não serve para você. Se você acha que para conseguir aquele cargo você vai ter que passar por cima de um, falar mal do outro, Deus vai tirar você deste lugar. Qual é a nossa reputação? O que as pessoas olham para nós e vê? Eu garanto a você, minha querida, meu querido, que se você estiver no padrão do Senhor, aleluia, até os reis vão te procurar. Você será procurado, você será valorizado e você será honrado. Agora eu preciso dizer uma coisa a você. Para você entrar nos padrões de Deus, inevitavelmente você vai ser apenas tolerado. Você não vai ser aceito pelo mundo. As pessoas não vão olhar para você sorrindo. Não vão. Acredito eu que Uda era apenas tolerada naquele lugar, porque ela tinha compromisso com Deus. O meu compromisso aqui não é com nenhum de vocês, é com Deus. Se eu sou aceita, paciência, tolerada, estou vivendo. Amém, irmãs? Amém, glória a Deus. Você prefere ser tolerada ou aceita pelo mundo? Uda devia ser apenas tolerada, não era fácil. Mas ela não estava preocupada com o que as pessoas diziam. É tanto que quando ela proferiu a sua profecia, sabe o que ela disse? Eu vou ler aqui para os irmãos. Deixa eu ver o verso, a partir do 23. E ela lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar. Olha aí o que ela começa dizendo. Vai lá e diz para o rei que mandou me consultar. Eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes,
a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que leu perante o rei de Judá. Porque me deixaram e queimaram incenso perante outros deuses, para me provocarem a ira com toda a obra das suas mãos. Portanto, o meu furor se derramou sobre este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhes direi: assim diz o Senhor Deus de Israel quanto às palavras que ouviste. Como o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante a mim e rasgaste as tuas vestes e choraste perante a mim, também eu tenho te ouvido, diz o Senhor. Eis que te ajuntarei a teus pais, e tu serás recolhido ao teu sepulcro em paz. E os teus olhos não verão todo o mal que eu hei de trazer sobre este lugar e sobre seus habitantes. E voltaram para o rei com esta resposta. Aleluia! Eu acho tremendo o compromisso de Uda com a palavra de Deus. Aqueles homens tão importantes, o sumo sacerdote, o escriba, todos ali vieram, estamos aqui diante do rei. Muitas profetas, é o rei que está vindo aqui, né? O pastor presidente da igreja presbiteriana que está vindo aqui me consultar. E agora eu vou dar uma palavra que agrade aos ouvidos dele. Não. Uda estava preocupada em agradar a Deus. Gostasse o rei ou não. E aí ela disse, olha, diz para ele que Deus está dizendo que vai trazer mal sobre toda essa terra, porque o povo se corrompeu. O povo deixou de me adorar. O povo, ele se rendeu aos deuses pagãos. Agora o rei, né, Deus faz. Deus vê, irmãos, tudo que nós fazemos. Deus viu que com 16 anos de idade, aquele rei começou a adorar a Deus. E tudo que ele tinha, mesmo sem conhecer a palavra de Deus, era aquela vontade de limpar a terra. E quando ele viu o livro, quando ele conheceu a palavra de Deus, ele rasgou suas vestes como símbolo de humilhação e disse, não, eu vou fazer diferente. Busca uma mulher de Deus para me esclarecer o que está sendo dito aqui. Deus via que o coração de Josias era um coração inclinado a fazer o bem. E aí ela disse, mas para o rei você vai dizer que ele não vai morrer, que eu não vou trazer esse mal à terra enquanto ele viver. Depois que ele morrer, sim. Mas enquanto ele viver, não. E ela entregou a palavra do Senhor. Mas o compromisso dela foi com Deus. Não foi com o rei e nem com o povo daquele lugar. Por isso que eu digo, acho que Uda era tolerada. Ela não era muito aceita na sua época, não. Certo? Então, ela transmite, o seu compromisso era com o rei dos reis, né? E ela teve um papel importantíssimo, gente, na restauração de Judá, na reforma. De certa forma ela teve. Por quê? Foi através da profecia que Deus deu a Uda, né? Na verdade, ela incentivou o rei a fazer a reforma ali, a reforma pagã, né? A reforma que existia, que Judá necessitava. Aquela palavra que ela proferiu, né, que Deus, usando ela, proferiu, foi um incentivo para o rei Josias instaurar a reforma espiritual em Judá. E ali, a palavra de Deus diz que o rei Josias, ele fez um pacto com Deus. Ele leu o livro diante de todo o povo, estabeleceu um pacto com Deus e também fez que o povo estabelecesse um pacto com Deus. A palavra de Deus diz no final, né, verso 33, e Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e a todas quantos se acharem em Israel. Obrigou a que com tal culto servissem ao Senhor seu Deus. Todos os seus dias não se desviaram de após o Senhor, o Deus de seus pais. A palavra de Deus diz que ele fez um pacto, o povo fez um pacto, e a Bíblia diz que a partir desse dia, né, enquanto Josias viveu, ninguém andava em pecado.
todos passaram a obedecer. Aqui diz, olha, ninguém se desviou de após o Senhor, Deus de seus pais, enquanto Josias foi rei de Judá. Então, olha só a importância da Ulda. A palavra que ela proferiu, a profecia que ela proferiu, fez com que o rei, levou o rei, incentivou o rei a instaurar uma reforma espiritual. Trouxe vida para ajudar. As pessoas abandonaram o pecado, abandonaram as práticas pecaminosas, passaram a obedecer ao Senhor. Então ela levou o rei e o povo. Ela, de certa forma, incentivou tanto o rei quanto o povo a estabelecerem novamente o pacto com Deus e abandonarem as práticas pecaminosas. E o que é que isso traz para nós nos tempos de hoje, minhas irmãs? Eu pergunto a vocês, será que temos Uldas? Será que somos homens e mulheres que podem levantar a voz em compromisso com Deus contra o pecado? Ou nós somos aqueles homens e mulheres que vê o pecado e tapa os olhos e faz de conta que não está nem vendo? Deus precisa de homens e mulheres como Uldas, profetas, compromissados com Deus e com a sua palavra, que possamos levantar as nossas vozes contra o pecado. Você não pode se conformar. A Bíblia diz, não vos conformei com o mundo. Se a igreja está conformada com o mundo, ela está fria. Como é que nós podemos nos conformar? Está aí Ucrânia e Rússia numa guerra, irmãos, todos os dias. Eu não consigo, eu durmo e penso naquela situação. A igreja do Senhor tem dobrado seus joelhos. Quem aqui já orou alguma vez pelo conflito que está existindo? Gente, irmãos, existem pessoas morrendo naquele lugar. O que é que a igreja do Senhor faz? O pecado dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, e nós estamos calados? Deus não nos chamou para isso. Você não pode ser uma geração conformada com o pecado. Deus levantou eu e você para profamarmos palavras contra o pecado que está aí no mundo. Trazermos vida para as pessoas, para que possamos estabelecer pacto com Deus, levar as pessoas para um compromisso com o Senhor. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Vitória, sim, nós temos. Foi dito aqui que nós não precisamos nos preocupar com o que vamos vestir, com o que vamos comer, com o salário. Nós temos que nos preocupar em fazer a vontade de Deus aqui na terra, irmãos. Jesus está voltando. Cadê as Uldas? Cadê os homens e mulheres comprometidos com a sua palavra? Homens e mulheres que digam não ao pecado. Quantas vezes o pecado está na nossa cara e nós estamos achando bonito, não tem nada a ver. Deixa para lá, isso passa. Não passa coisa nenhuma, pecado, é mortal. Precisamos nos comprometer com a palavra. Eu quero dizer a você, homem e mulher, Deus tem nos chamado para um compromisso. Isso não é de hoje, é de muito tempo. E precisamos nos levantar como Uldas, comprometidos com a palavra, para proferir palavras de vida. Eu quero dizer para você, mulher, que enquanto você estiver vida na sua casa, o pecado não vai dominar. Se você se levantar como profeta, sua voz se levantar contra o pecado, lá ele não vai dominar. A Bíblia diz que enquanto Josias viveu, o povo não pecou. Deus está dizendo para mim e para você nesta noite, enquanto você se levantar como profeta da tua casa, o pecado ele não vai dominar. Vai cair todo o pecado, toda a morte, toda inimiga, toda a armadilha do mal, do maligno, vai cair na tua casa por terra quando você se levantar como profeta comprometido com a palavra de Deus, em proclamar a palavra da verdade, para agradar a Deus e não a homens. Não é como você veste, não é o cargo que você ocupa, mas é o teu compromisso com a palavra. Honre a Deus e Ele vai te honrar.
Deixa os teus problemas que Ele resolve por você. A peleja não é tua, é de Deus. Mas você precisa estar na frente como Josafá e todo aquele povo estavam diante de Deus adorando e louvando. E ali eles tiveram vitória. É no compromisso com a palavra, é com o joelho no chão, é com a oração, é com a intimidade com Deus. Você vai ser procurado por reis. Não se preocupe não. Tem muita gente preocupada. Quando é que vai chegar a minha hora? Quando é que vão me reconhecer? Não se preocupe. Se nós estivermos, irmãos, preocupados com o nosso reconhecimento aqui na terra, eu acho que nós somos os mais miseráveis homens e mulheres que tem. Porque coisas muito maravilhosas Deus tem preparado para nós. O nosso compromisso é com Deus, com o que Ele tem preparado para nós dos céus. E esse dia está vindo, irmãos, e está breve. E eu e você estamos preocupados com o quê? Com o que temos? Não, eu não estou preocupada. Eu estou preocupada em fazer a vontade de Deus. E você? Tem Udas aqui neste lugar? Tem homens e mulheres comprometidos com a palavra aqui neste lugar? Quem está comprometido em ser voz de Deus aqui na terra, por favor, fique de pé que eu vou orar por você. Uda era uma mulher que não tinha origem nenhuma, não tinha um grande nome, mas era uma mulher comprometida com a palavra de Deus. Eu muito me inquieto, irmão, sabe por quê? Eu acabo toda a pregação que eu vou acabando falando na mesma coisa. Porque eu não me conformo em muitas vezes olhar os cristãos tão preocupados com coisas que não são essenciais. Nós estamos muito preocupados com nós. É a minha casa, é a minha família, é meu, eu. Ei, não é sobre você. Não é sobre você, é sobre Ele. É sobre Jesus. É sobre Jesus, irmãos. Não é sobre você. Quando é que você vai entender isso, mulher? É sobre Ele. Assume o compromisso com o Senhor. Deixa que o teu problema Ele resolve. Se coloca na posição de Uda, mulher de Deus, honrada. Não entre no molde do mundo, não. Se você entrar no molde do mundo, você vai se afastar dos padrões de Deus. Entre no molde de Deus, você vai ser tolerado apenas, mas Ele vai te honrar e você vai ser procurada, você vai ser encontrada. As pessoas vão lembrar de você quando elas precisarem. Eu preciso dela para orar por mim. Sabe aquele homem? Ele vai vir de joelho. Deus está dizendo, ele vai vir de joelho dizer: mulher, me perdoe. Me perdoe. Deus está falando com alguém aqui. Ele vai vir de joelho quando você se colocar na posição de Uda. Deixa ele para lá. Ele é com Deus. Deus quer mulheres comprometidas com a sua palavra. Um povo comprometido com a sua palavra. Voz de Deus na terra. Chega de nós estarmos preocupados com nós mesmos. O mundo está em guerra, o mundo está num caos. E a igreja do Senhor precisa se levantar como profetas contra o pecado. Não aceitem mais o pecado na sua casa. Chegue na sua casa hoje, olhe pela sua casa, coloque as mãos no cômodo e diga: aqui vive o Espírito Santo de Deus. Tem alguém que não confessa Jesus aqui nesta noite? Alguém não conhece Jesus aqui nesta noite? Se tem alguém que não conhece Jesus aqui nesta noite, eu quero convidar você a fazer um compromisso, um pacto com Deus. Assim como Josias e o povo fez. Vem aqui, Ele vai mudar a tua vida. Tem alguém que não confessa Jesus como Salvador aqui nesta noite? Então vamos orar. Vamos orar pelos profetas e profetas de Deus neste lugar. Amém, irmão? Paizinho querido, eu te louvo nesta noite, Pai, pela tua palavra. Oh, aleluia, Jesus, obrigada pela tua palavra. Obrigada por estarmos aqui neste lugar, Senhor. Nós estamos aqui para te adorar porque tu és grande, tu és lindo, tu és tremendo. Oh Deus,
enquanto estivermos nesta terra, o pecado não tem poder nem vai prevalecer sobre a tua igreja, Senhor. Assim como na época de Josias, o povo não pecou. Aleluia, uma vida aqui para Jesus. Glória a Deus. Amém, irmã? Quer aceitar Jesus como seu Salvador? Mudar de vida? Amém. Vamos orar.